termo que você usa, eu achei assim Qual? interessante, arquitetura da felicidade. Então. Desde quando assim deu esse start assim que você começou a, sabe? Tem mais meia hora de gravação aí, Ana? Tem. Então, a arquitetura da felicidade surgiu quando eu me mudei pra cá. Eu me mudei pra cá dia 29 de julho de 2016. Foi a primeira noite que eu dormi. Nunca esqueço que quando era 5h30 eu acordei. Eu era o cara que acordava tipo às 8. Aí eu falei, meu, e agora, né? E eu, sabiamente, eu dormi minha primeira noite aqui num final de semana. Então era um sábado, se eu não me engano. Se não era sábado, era sexta. E aí eu falei, pô, e aí, né? Como é que vai fazer? Vou ter que usar a cortina. Senta aqui. E você adoça? Não. Café? Show. Aí eu falei, nossa, eu acordei com o sol nascendo e não era algo normal, né? Porque, tipo, quando você vai dormir em qualquer lugar, você sempre fecha a janela e coloca a cortina. E aí eu comecei a reparar, daí esse foi o primeiro ponto que me marcou. Aí o lance das árvores e das janelas, pra mim já não era mais tanto novidade, porque eu planejei a arborização, como eu disse, projetando de dentro para fora. Então, se você olhar para trás, você vai ver que no ângulo de vista das duas janelas ao lado da parede de paralelepípedo, tem duas árvores, uma está atrás daquela bananeira, né, mas a bananeira é recente. Porque quando a pessoa entrasse naquela porta, através daquelas duas janelas eu queria que ela visse duas árvores que para mim são interessantes. Aquela lá é uma Jacaratia espinosa, é o jaracatiá, é um mamãozinho que faz doce e tal. E é uma árvore que parece um mini baobá. Então ela é bonita, ela é meio gorducha, eu acho interessante. E aí eu queria que a pessoa visse. E aí, se eu pegasse a planta baixa e colocasse as duas árvores no centro da janela, quando eu estivesse aqui dentro eu não ia olhar, porque existe o ângulo de visão da perspectiva. Então, como eu projetei de dentro para fora, ela está deslocada do eixo da janela para que quando você estivesse aqui, através da janela, ela estivesse no centro da janela. Então, por que eu dei esse exemplo? Porque cada árvore foi plantada para fazer uma função, para cumprir uma função. Seja estética, visual, barrar o sol, barrar a janela do vizinho. Então, se você observar, você não vê nada das construções, embora existam, tenham 3 vizinhos. Mas ninguém vê nada, é impossível, porque a vegetação, ao longo dos anos, obviamente, ela cumpriu esse papel. Então, o ponto da vegetação, o ponto da luz natural, a gente encostou a porta ali. Para mim, a brisa do vento é um negócio super importante. Primeiro porque eu sou calorento. E outra porque é indescritível você estar num lugar que é sua casa, que você vai estar lá todo dia, e aí, estando quente ou estando frio, você sente o vento. Sentir o vento é um negócio que pra mim é sensorial, né? O maior órgão do corpo é a pele, né? Sim. E aí você sente o vento. Então isso pra mim... Então esses pontos, eu fui tendo um sentimento de felicidade quando eu comecei a morar aqui, meio assim, imensurável. Então era muito. E aí tem isso, aí tem passarinho. Aí começou a vir passarinho que não tinha, porque minhas árvores começaram a crescer. Aí tem essa mesa aqui toda detonada, que se cair o café aqui não dá nada, não tem problema. Se eu botar um negócio quente não vai marcar, porque já está marcada. As superfícies são naturais. Isso eu fui sentindo. Só que aí um belo dia eu li um livro que se chama Arquitetura da Felicidade, de um filósofo, chama Alain de Botton. E aí o cara falava o porquê que você se sente bem em alguns lugares. E a resposta é porque esses lugares eles têm uma integração com a natureza, ou eles foram planejados de uma forma, ou eles usam materiais que te deixam à vontade num estado
de uma sensibilidade mais aflorada no sentido das coisas naturais. E o ser humano precisa disso, a gente não é robô ainda. Então, e aí eu falei, beleza. Daí só que eu falei, será que só eu fico sentindo essas coisas porque eu sou uma pessoa suscetível a ficar feliz? E aí eu comecei a usar isso, porque o que aconteceu? Quando as pessoas começaram a ver a casa pronta, eu imaginei que se fosse acontecer, aconteceu mesmo. Elas passaram a pedir para que eu projetasse a casa delas com algumas coisas que tinha aqui, que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, nem essas pessoas nunca tinham visto em lugar nenhum, mas eu sabia que ia dar certo. Mas quando eu falava para um cliente fazer determinada solução arquitetônica, que eu não tinha visto em lugar nenhum, nem ela, a pessoa fala, beleza, mas isso tem aonde? Daí eu, não tem em lugar nenhum, mas vamos fazer que vai dar certo. E é meio difícil. Então quando eu tive a oportunidade de projetar minha própria casa e constatar que essas soluções são boas e as pessoas viram, aí eu passei a receber encomenda. Não, eu quero que a minha casa tenha tal coisa parecida com aquela lá sua. E aí é uma bola de neve, né? E aí, mas tudo começou daqui. E aí as próximas casas tinham pontos em comum com esse, que eu não tinha visto em lugar nenhum, que eu criei, ou pelo menos eu juntei todos num único projeto, depois a gente pode falar quais são. E aí a galera começou a pedir. E aí eu comecei a pegar feedback. Eu falei, como é que é morar lá na sua casa que eu projetei? Perguntava, né? E aí a pessoa devolvia, falava, pô, eu me sinto muito bem, me dá uma sensação de bem-estar, é uma casa que você não fica escravo da casa, ela tem uma integração muito verdadeira com o jardim e com a parte externa, a questão da luminosidade do próprio sol e a questão dessa coisa do desempenho térmico, né? Então, tem algumas formas de você fazer uma construção ficar fresca. Ou você tora um ar-condicionado, ou você tem que fazer a brisa passar. O ar-condicionado tira a umidade do ar. É um tipo de sensação. E você está num lugar fresco, que o vento está tirando o ar quente, é outro tipo de sensação. A temperatura pode ser a mesma, mas o jeito que você se sente num ambiente climatizado e o jeito que você se sente num ambiente que a troca de ar é constante, é diferente. E tudo isso tem relação com a arquitetura da felicidade. Mas isso foi descobrindo ao longo de muitos anos, né?